Olá, alunos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e interessante, a evolução da condição feminina, desde os tempos antigos até a sociedade urbana industrial moderna. Vamos entender como a posição das mulheres na sociedade mudou ao longo do tempo e quais os desafios que elas enfrentam atualmente. Vamos começar a nossa jornada voltando no tempo, em civilizações antigas como a Grécia e Roma. As mulheres tinham uma posição social muito restrita. Elas eram, em grande parte, privadas de direitos básicos e expectativas sociais as limitavam a papéis tradicionais, como o de mãe e esposa. Além disso, a religião e a cultura desempenhavam um papel importante em definir o papel das mulheres na sociedade, muitas vezes as relegando a espaços domésticos ou mesmo a obediência aos homens. O avanço no tempo, a Revolução Industrial trouxe mudanças significativas à forma como as pessoas viviam e trabalhavam. Para as mulheres, isso significou uma entrada em massa no mercado de trabalho nas indústrias. No entanto, as condições de trabalho eram diferentes, até mesmo perigosas. As jornadas longas e baixos salários faziam parte da realidade dessas mulheres que, apesar dos desafios, buscavam uma vida melhor para si e para suas famílias. Ao longo dos anos, as mulheres começaram a se organizar e a lutar por seus direitos. Isso levou ao surgimento do movimento feminista, que buscavam igualdade e oportunidade, o direito ao voto e melhores condições de trabalho. Mulheres pioneiras e ativistas importantes surgiram liderando campanhas e enfrentando adversidades para conquistar direitos fundamentais. E graças a essas lutas, muitas conquistaram e foram alcançadas. Hoje a condição feminina é muito diferente, mas ainda há desafios a serem enfrentados. As mulheres têm um papel ativo na sociedade urbana e industrial, ocupando posições de lideranças em diversos campos. No entanto, ainda enfrentam questões como desigualdade salarial e a violência de gênero. A educação e o empoderamento feminino são fundamentais para combater essas desigualdades e promover uma sociedade mais justa. As mulheres continuam a mudar a sociedade moderna com suas contribuições em diferentes áreas, como ciência, tecnologia, arte e política. E graças aos avanços conquistados, elas estão abrindo novos caminhos, inspirando gerações futuras. Vamos recapitular o que discutimos hoje. Aprendemos hoje a condição feminina desde os tempos antigos, passando pela Revolução Industrial até a sociedade urbana industrial atual. Embora mulheres tenham enfrentado muitos desafios ao longo do tempo, elas continuam a fazer avanços significativos, incentivando vocês, ouvintes, a refletirem sobre o papel das mulheres na sociedade e engajarem em questões de desigualdade de gênero. Juntos podemos trabalhar para construir um mundo mais justo e igualitário. Muito obrigado por acompanhar-nos neste podcast. Esperamos que tenham gostado do nosso tema de hoje. Não se esqueçam de compartilhar suas ideias e opiniões sobre o assunto. Então, até a próxima e até mais. A Revolução Industrial e o papel das mulheres. A Revolução Industrial, que começou na Inglaterra no século XVIII, foi um período de grande avanço tecnológico
que permitiu o desenvolvimento das indústrias. Durante esse período, ocorreram 3 revoluções industriais, cada uma marcada com uma fonte de energia diferente: o carvão, petróleo e a mais recente, energia nuclear e renovável. Durante a Revolução Industrial, houve uma mudança significativa na produção e na manufatura para a maquinofatura. Isso resultou em um aumento da produção, mas também a desvalorização do trabalho manual, levando uma diminuição salarial. Os trabalhadores eram submetidos a longas jornadas de trabalho, muitas vezes sem equipamentos de proteção adequado. As mulheres desempenharam um papel importante durante a Revolução Industrial. Com a introdução da máquina, as mulheres e as crianças começaram a trabalhar nas indústrias para completarem a renda familiar. No entanto, elas eram frequentemente submetidas a condições de trabalhos precárias e recebiam salários significativamente menores do que dos homens. No Brasil, as mulheres começaram a ingressar no mercado de trabalho de forma mais acentuada a partir de 1970. Durante esse período, as mulheres desempenhavam funções como enfermeiras, professoras, educadoras e domésticas, apesar de uma pequena parte trabalhava nas fábricas. Apesar da presença significativa de mulheres no mercado de trabalho, houve uma substituição gradual das mulheres pelos homens, à medida que a industrialização avançava. Isso foi muitas vezes confundido com uma fala de falta de capacidade e organização da luta por parte das mulheres. No entanto, tanto as operárias brasileiras quanto as europeias lutaram por melhores salários e melhores condições de trabalho e o assédio sexual. Durante esse período, muitos acreditavam que o trabalho fora da casa destruía a família, pois as crianças cresciam sem vigilância da mãe. Além disso, as mulheres eram criticadas pelas famílias e pela sociedade por deixarem os filhos aos cuidados de outras pessoas. Outro fator que contribuiu para a diminuição das mulheres na indústria têxtil foi a falta de creches para seus filhos enquanto estavam na jornada de trabalho. As mulheres estavam constantemente lutando por seus direitos, organizando greves e reivindicando melhores condições de trabalho, a igualdade salarial e direitos da maternidade. Uma das lutas mais marcantes foi o incêndio de 1911 em Nova York, onde 146 pessoas morreram, 125 mulheres e 21 homens. E esse evento foi um dos fatores que levaram à criação do Dia Internacional da Mulher em 1975, pela Organização das Nações Unidas, a ONU. No século XIX, as mulheres começaram a luta em defesa dos direitos das mulheres, que ficaram conhecidas como feminismo. As mulheres que participaram desse movimento eram frequentemente vistas como mal amadas e discriminadas pelos homens e pelas mulheres que acreditavam submissas na sociedade patriarcal. No entanto, essas mulheres continuavam a lutar e contribuir para a emancipação econômica e social das mulheres que vemos hoje.